Olá, meus pequenos aprendizes! Hoje teremos mais uma aula de matemática sobre números cardinais e ordinais. Você sabe o que são números cardinais? O que você entende por números ordinais? E onde estes números são utilizados no nosso dia a dia? Cardinais e ordinais. Os números podem ser cardinais ou ordinais. O número cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta, enquanto o número ordinal indica a ordem ou a série em que determinado número se encontra incluído. Em geral, aprendemos que nos acostumamos tão facilmente a passar do ponto de vista cardinal para o ordinal que quase não distinguimos mais essa diferença. Num exemplo simples, o mês de setembro é composto de 30 dias. O número 30 indica o total, a quantidade absoluta de dias desse mês. Trata-se, portanto, de um número cardinal. Porém, empregamos outro ponto de vista quando dizemos dia 30 de setembro. Neste caso, o número 30 não está sendo usado para indicar os 30 dias do mês, mas o 30º dia de setembro, especificando o seu lugar na ordem de sucessão dos dias desse mês, explicando uma ordem. Trata-se então de uma utilização ordinal. Vejamos o vídeo. Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do 1º ao 9º. Eles são 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições.
Ou seja, o Senhor Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples. Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme vai começar! Até a próxima! No dia a dia, falamos com mais frequência os números cardinais, 1, 2, 3, que os ordinais, primeiro, segundo, terceiro. Isso leva a ter dificuldade em se lembrar como dizer essas palavras. Vejamos aqui uma tabela de numerais, a leitura de alguns numerais. Os cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Os multiplicativos, simples, dobro, duplo, triplo, triple, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. E os fracionários, meio, terço, quarto, quinto. Observe aqui o primeiro cardinal. Lemos 1. Já nos ordinais, o número 1 é chamado de primeiro. O número 2, em cardinais, nos ordinais o número 2 é segundo. E nos multiplicativos é o dobro ou duplo. E nos fracionários, meio. O número 3, cardinal, em ordinal é terceiro. No multiplicativo, triplo, tríplice e nos fracionários, terço. Aí temos o 4, que nos ordinais é quarto, no multiplicativo é quádruplo e os fracionários é quarto. 5, quinto, quíntuplo, quinto, fracionário. O número 6, sexto, sextuplo nos multiplicativos e sexto nos fracionários. O 7 é sétimo nos ordinais, sétuplo nos multiplicativos e sétimo nos fracionários. O 8 no cardinais, oitavo nos ordinais, octuplo nos multiplicativos e oitavo no fracionário. 9 é o nono nos ordinais, o 10 é o décimo nos ordinais, o 11 é 11º nos ordinais, o 12 é 12º, 13 é 13º, 14 é 14º, 15 é 15º, 16 é 16º. Aí tem alguns exemplos de leitura de alguns numerais. O código numérico. Na nossa vida cotidiana, utilizamos os números em algumas situações que não revelam nem seu aspecto cardinal nem ordinal. São os códigos numerais. Um exemplo disso são os números de telefone. O fato de telefonarmos para o 190, o telefone da polícia, não significa nem que o 190 é um número ordinal, o número de telefone, nem que existe até ele 190 telefones. É apenas um código. No lugar dos números poderia haver letras também. Imagine um telefone com letras em vez de números nas teclas. Você ligaria, por exemplo, para o AGJ em vez de 190. Outro exemplo comum de código numérico são os códigos de barras, aquelas barrinhas pretas nos produtos em que você compra. Bem, pessoal, chegamos ao fim desta aula. Grato pela atenção. Até a próxima, meus pequenos aprendizes. Um grande abraço virtual, professor Gineilson.